a gente começou esse ano, né, o cadastramento, e junto com esse apoio da GlaxoSmithKline, a gente começou a apoiar esses pacientes com todo esse material. Olha, hoje, você vê, a gente começou a fazer esse primeiro seminário, a gente está com a participação de 428 internautas. Então, é interessante, né? Já é um começo. Então, cadastrem-se, os internautas, cadastrem-se que vocês vão receber materiais importantes da Abrale, entre em contato com a Abrale. Não se esqueça do apoio jurídico que a Abrale dá também para medicamentos, como alguns que foram ditos aqui, os agonistas, né? Que precisam de liminares, enfim, para que vocês obtenham, embora tenha registro, ainda não está disponível no SUS e tudo mais. Então, a Abrale está lá para dar esse apoio também. Então, vamos continuar aqui. Agora, nesse momento, gostaria de convidá-las, as doutoras, para que sentassem à mesa, e a Merula também. Merula não, só as médicas, as doutoras, para que possamos começar com as perguntas que foram enviadas pelos internautas e pelo público aqui presente, que possam levantar as mãos, levantar o braço para que possam fazer a pergunta e elas possam respondê-las. E continuem encaminhando. Uma coisa importante, caso as perguntas são muitas perguntas que a gente recebeu, se o tempo não for suficiente, todas as perguntas serão respondidas posteriormente. Então, os internautas fiquem tranquilos que serão respondidas posteriormente. A gente vai mesclar um pouquinho de perguntas aqui da plateia e um pouquinho de perguntas que os internautas nos enviaram durante o tempo permitido aqui. Alguma pergunta? Pois não. Boa tarde. No momento, parece que eu escutei que a transfusão de sangue ela pode ser causadora da TPI. Em que situações exatamente a transfusão pode causar a TPI? Quando é pós-transfusional, ela não é autoimune, ela é aloimune. Eu comentei de perguntar de transfusão, na verdade, porque são pacientes que podem ter sido contaminados com HIV, HCV, então o histórico transfusional é mais importante. É uma causa de plaquetopenia, mas não autoimune. Então, tem uma pergunta, por favor. Boa tarde. Eu sou paciente e, para entender um pouquinho de tudo que eu ouvi, a PTI é uma doença do indivíduo e ela não é transmitida de pais para filhos, né? Na verdade, também agora, no último slide, a gente viu casos de PTI neonatal, que significa então, e até em outro estudo que uma doutora falou que o médico estudou que a mãe dele passou para filho. Então, assim, existe essa ligação, na verdade, eu entendi que existe em algum momento isso já foi estudado. Para uma paciente que já foi diagnosticada com PTI, é recomendar, assim, dá para se restringir que ela tenha algum plano para engravidar, baseado nisso, ou não, necessariamente? Vou falar em relação ao recém-nascido, realmente é raro, pode acontecer, às vezes a mãe com PTI não necessariamente vai levar a PTI do recém-nascido. E o risco de sangramento é muito, de hemorragia grave é pequeno. Agora, acho que podia comentar da mãe, né? Tenho a oportunidade de acompanhar algumas pacientes grávidas, inclusive a primeira criança ela teve a PTI, não teve problema nenhum e foi quase praticamente sem acompanhamento em hematologista. E quando ela ficou grávida pela segunda vez, eram gêmeos.
Então foi uma gravidez mais complicada e ela tinha 5.000 plaquetas. A partir, acho que do quarto ou quinto mês. Porque em geral essa plaquetopenia é no final da gravidez. Então a partir, acho que do quarto, quinto mês de gravidez, tem um pouquinho de corticoide. E conversando sempre com o obstetra, as crianças nascerem em ordem, bonitinha e tudo. O perigo é que a criança nasça com hirsutismo, peludinha, então com alguma... Mas as crianças nasceram bem e a mãe passou relativamente bem durante a gravidez inteira. Sem internação, sem nada. Com um cheirinho de corticoide. Aproveitando essa pergunta, quer falar, Merula? Tem uma pergunta que dá para fazer um link com o que ela perguntou também, do Roberto Pesetti, do Paraná, que nos pergunta o seguinte: quais drogas podem ser usadas na gestante com trombocitopenia imune e se os agonistas da trombopoetina já foram aprovados para usar na gestante pré-parto? Aquela gestante que precisa tratamento, o de escolha seria a imunoglobulina e um pouco de corticoide. Quanto aos antagonistas da trombopoetina, eu tenho a impressão, não sei se é tão recente, existe estudo em grávidas, eu tenho a impressão que não. E que, inclusive, não só na grávida, como ela é contraindicada na amamentação também. Então, eu acho que eles estão fora. Ok. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer mais uma pergunta de mais um internauta aqui. Um instantinho só. Rosana Almeida Enir, de São Paulo, pergunta: qualquer pessoa pode vir a ter PTI ou é uma doença que tem uma causa específica? Qualquer um pode ter. A princípio, qualquer pessoa está sujeita. É claro que as causas que foram listadas aqui nas 3 aulas aumenta a chance da pessoa ter essa manifestação. Existem famílias em que você sabe que tem um maior índice de doenças autoimunes. Não é de PTI, mas uma pessoa tem lúpus, outra tem artrite, outra tem PTI, outra tem tiroidite. Então, existem alguns fatores genéticos que podem predispor a pessoa a ter. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode ter. Eu só queria comentar um pouquinho, adicionar um comentário com relação à gestação. Não é absolutamente contraindicado. A pessoa tem que saber que ela pode desenvolver ao longo da gestação, quem já teve, não dá para prever. Se a pessoa já teve PTI numa gestação, não quer dizer que vai ter na próxima. E eu acho que pacientes com diabetes ou hipertensão são as pacientes com maior risco para a gestação, porque os medicamentos realmente são restritos. O que você pode usar é imunoglobulina e corticoide, e o principal efeito colateral de corticoide é a piora da hipertensão ou descontrole do diabetes. Então, mas de uma forma geral, a PTI é uma doença benigna, não é uma doença que contraindique nada, que proíba nada. A Marinalva Souza, obrigada pela pergunta, Marinalva, ela é de Pernambuco. E ela nos pergunta o seguinte: minha filha tem sangramentos constantes no nariz e boca, e aparentemente não há causa específica. Isso pode ser PTI? Qual o exame adequado para diagnosticar? Bom, eu não sei qual a idade da filha, mas se for criança, mesmo se for adulto, acho que merece uma avaliação global da coagulação. Uma triagem inicial seria um hemograma completo e um coagulograma completo, bem feito, num bom laboratório, além de uma história clínica bem feita por um médico, pode ser um hematologista, mas pode ser um bom clínico ou um bom pediatra se for criança, mas a avaliação inicial laboratorial é um hemograma completo e um coagulograma também, né? E a partir daí, sim, se avaliar a frequência do sangramento, a intensidade, mas isso o médico tem condição de fazer. De qualquer forma, um atendimento médico precisa ser feito, né? Tá? Obrigada, doutora. Tem uma pergunta de Ângela de Santo André, que nos pergunta: paciente que toma anticonvulsivo pode ter PTI provocado pelo medicamento? Mas a quantidade, se a gente for pensar, a quantidade de pacientes que tomam anticonvulsivante e que desenvolvem
não são um grande número de pacientes. Pode, mas não é o que eu acho. Quem toma anticonvulsivante deve fazer um controle, pelo menos cada 6 meses, porque o anticonvulsivante ele só não dá plaquetopenia, ele pode ter leucopenia também. Então é uma coisa que tem de ficar vigilante. Acho que todo paciente que toma algum tipo de medicação, ele tem de ter um controle. Um controle simples e fácil é um hemograma periódico. Depende da quantidade de droga e como o médico está conduzindo o caso. Mas não necessariamente vai desenvolver PTI. Quantos milhares de pacientes tomam anticonvulsivantes? São poucos aqueles que vão desenvolver uma púrpura secundária. Aí já não é uma PTI, é uma púrpura secundária à droga. Perfeito. Mais alguma pergunta aqui da plateia? Doutoras, eu ouvi que tem algumas doenças pré-existentes que causam a baixa nas plaquetas. Um paciente crônico com talassemia major, que tem plaquetas baixas por conta do baço aumentado, esse pode ter uma PTI, virar uma PTI? Já é outro mecanismo. Eu tenho a impressão que o mecanismo que você vai encontrar é um sequestro de plaquetas. Porque, na realidade, as plaquetas elas são sequestradas no baço e circulam. Então, é por sequestro. Esplenomegalia em si, independente se é talassemia, xistossomose, porque o baço forma como se verdadeiro um lago. Então, é por isso. Mas não seria uma plaquetopenia secundária à esplenomegalia. Mas não PTI imune, por isso que a gente tem de ver direitinho. O negócio assim, PTI tem sempre lembrar que a primária, ela tem de ser imune. No caso do talassêmico, seria pela esplenomegalia. Acho que é isso. Acho que uma coisa que vale a pena lembrar e que eu acho que acaba dando alguma confusão é que a gente está partindo da PTI. Mas, na verdade, quando você parte do paciente, o paciente ou vai ter plaqueta baixa, e aí você vai fazer um diagnóstico diferencial para plaquetas baixas, e uma das situações é PTI, ou ele vai ter sangramento, como dessa questão que teve agora, e sangramento é um outro diagnóstico diferencial, é um outro roteiro de investigação. PTI também é uma das coisas dentro disso, mas tem uma sequência de raciocínio clínico laboratorial para a gente seguir. Agora, o talassêmico não está isento de ter a PTI. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana Clara, que na verdade ela não defendeu lá nos primeiros do diagnóstico, não defendeu fazer o mielograma, assim, se você verifica que tem alguma... O porquê não fazer, de repente, qual que é essa defesa, se tem alguma... Se tem uma restrição específica para ser aplicado o mielograma, porque até a doutora Aparecida também falou que não existe risco e que é um exame bastante tranquilo, é mais um mito que os pacientes têm para receber esse tipo de exame, ou é uma restrição, algo que os médicos preferem evitar? Eu acho que tem um capítulo bem interessante, porque depende muito da experiência pessoal, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. E isso é que eu quis frisar um pouquinho ali, para a gente também só não ficar copiando as diretrizes dos outros. O mielograma, ele era feito realmente em todos os pacientes, em todas as faixas etárias, para você excluir alguma causa central, porque na PTI não tem nada, a medula está normal. Você até pode achar algumas alterações específicas, como a Miriam mostrou, aquele megacariócito careca, às vezes eosinofilia, mas o importante não é para você achar alguma coisa na medula, é para você encontrar uma medula normal. Em adultos, a gente tem conseguido fazer melhor um diagnóstico de mielodisplasia, por exemplo. Agora, eu acho que o mais importante é história e exame físico, é um médico atento. Qualquer sinal diferente de uma alteração exclusiva de plaquetas deve chamar atenção e você deve pesquisar. Agora, num caso muito típico, em que é isso aí, não tem nada, o exame físico não tem nada, você fez esfregaço, é isso, eu realmente não faço, porque eu acho que ele traz pouca informação. Se você for avaliar todos esses pacientes, ele não vai acrescentar muita coisa. Agora, é óbvio que você deve seguir também esses pacientes.
Então, vai ser um paciente que não vai ter resposta, e aí você pode, nesse momento, indicar o mielograma, ou um paciente que tem anemia associada, você deve indicar o mielograma. Paciente de 60 anos, onde a chance é maior, não é exclusivo, mas é maior de você encontrar mielodisplasia ou outra alteração da medula, você deve fazer não só o mielograma, mas às vezes cariótipo, imunofenotipagem, citometria de fluxo. Então, eu não faço de rotina para os pacientes naqueles em que eu estou confortável em dar o diagnóstico. Inclusive, aquela sequência de exames, eu costumo fazer, às vezes, em 2 ou 3 etapas. Eu faço os exames, os achados que eu acho que são mais importantes para o paciente e mais comuns de você encontrar. Se eu não encontro nenhuma causa, eu faço uma segunda leva, como o anticorpo antitiroidiano, que é menos frequente, talvez até menos importante para o paciente, mas a gente vai fazendo, você não faz tudo num primeiro momento. Agora, qualquer alteração, baço alterado, um gânglio, alteração em qualquer momento ali do hemograma que você não explique com muita obviedade, sim, eu acho que deve fazer. É um procedimento invasivo, que tem um desconforto para o paciente, mas que é totalmente aceitável quando há indicação. Mais uma pergunta aqui, aliás, tem várias. Rodrigo Aurélio Mazzini, do Rio de Janeiro, pergunta: o corticoide é uma boa opção de tratamento? Qual a melhor opção de tratamento para a PTI crônica? Obrigada. Não existe resposta ainda. Você entendeu? Então vale tudo. Por isso que existe primeira, segunda, terceira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento é realmente o corticosteroide. A imunoglobulina de primeira linha a gente pode utilizar em criança e como primeira linha praticamente numa emergência. A emergência sim. Agora na crônica, isso que é importante, veja, tem 10 a 12 opções de tratamento, não existe um tratamento ideal. E o que acontece na púrpura crônica do adulto, às vezes ele nem precisa de uma medicação. Eu acho que sempre deve tentar. Abaixo de 30 mil plaquetas, sempre deve tentar uma linha de tratamento. Então nós mostramos a primeira escolha, que tem o corticoide, a imunoglobulina e a imunoglobulina anti-D, que não tem no nosso meio, que na realidade o que se faz no Brasil, às vezes é dar o Rogan, que é aquele para incompatibilidade ABO mãe e criança. Então é o tipo, mas não tem. Isso é uma acomodação brasileira que é dado. E tem a segunda linha, o rituximab, a esplenectomia, o danazol. Então não existe um ideal. O que nós também falamos que na crônica, quando existe exacerbação de algum sangramento, alguma coisa, esses novos antagonistas da trombopoetina, o médico que tem de manipular isso. Agora, púrpura crônica, necessariamente não é igual a tratamento. Então às vezes ele responde bem ao corticoide, aí vamos tentar uma outra droga, então usa-se a azatioprina, então fica mais ou menos assim, mas não existe o ideal. Tem muitas opções, é porque não existe a melhor. Então, não sei se está respondida, porque tem uma parecida com essa, só para complementar, que é assim, meu marido, Sandra, de Belo Horizonte, meu marido faz tratamento há alguns anos, mas ele não tem, com corticoide, não tem respondido bem ao tratamento. O que tem de novo? Como é que eu posso mensurar que não tenho mais por que continuar com o corticoide? Eu acho que o tratamento depende bastante do paciente. É claro que você tem fatores do paciente que você deve considerar, mas muito da experiência. Então, eu uso Dapsona bastante. Eu já vi gente que usa ciclosporina, que é uma medicação que eu nunca usei. Enfim, então é bem variado. O que está bem definido é corticoide como primeira linha, porque em pacientes que não tem uma contraindicação, que é muito rara, mas é porque é um medicamento que tem uma alta taxa de resposta e uma taxa de resposta rápida. E a imunoglobulina para a situação de emergência. A partir daí, tudo vai depender do paciente e da experiência do médico. Do paciente, por quê? Porque você tem sempre que pesar os efeitos colaterais do determinado
medicamento. Então, você não vai dar um danazol que tem efeitos masculinizantes para uma mulher jovem. Você vai tentar dar mais para homens. Você não vai tentar não dar imunossupressor para pacientes que estejam em idade reprodutiva. Então, você tem que pensar um pouco nisso. O corticoide tem que avaliar o que ela chama de resposta, porque nós chamamos de resposta a partir de acima de 30 mil. Então, talvez nem precise mais manter o corticoide. E as medicações podem apresentar alguns efeitos colaterais imediatos ou precoces e tardios, e que são diferentes. Então, os efeitos colaterais mesmo do corticoide, eles são alguns para o período inicial, dos primeiros 6 meses, mas a longo prazo ele tem outros, como catarata, por exemplo. Então, depende da idade do paciente e dos efeitos que ele vem apresentando. Muitas vezes você consegue manter um nível razoável de plaquetas, o paciente sem sangramento, que na verdade é o que é o objetivo do tratamento, com uma dose muito pequena e que não tem nenhum efeito colateral para o paciente. E aí você pode manter com esse medicamento mesmo. Não há nenhum fator preditor de resposta para a PTI em qualquer paciente. Existe esse assunto de uma maior resposta para a imunoglobulina, provavelmente uma melhor resposta para a esplenectomia, o que é um pouco duvidoso, mas acho que todo mundo segue esse raciocínio quando pensa clinicamente. Mas para as outras medicações não tem nenhum fator, você tem que experimentar e ver a resposta daquele determinado indivíduo. E muitas vezes a pessoa acaba passando por 5 medicamentos diferentes. Então não adianta, tem que ver caso a caso, ver se não tem indicação de manter e se não houver, testar. Eu acho que há alguns medicamentos, e especialmente esses agonistas, que eles têm uma alta taxa de resposta. A taxa de resposta é maior do que os imunossupressores que a gente vê. Acho que o principal efeito colateral é financeiro no momento, porque é difícil, é uma medicação que a princípio você deve manter por tempo prolongado. Acho que a experiência, a ampliação da experiência talvez mostre alguns casos em que você possa suspender sem que haja essa queda posterior de plaquetas, mas no momento que se entende aqui com a suspensão as plaquetas caem rápido, como a doutora Zanichelli mostrou, mas eles têm uma alta taxa de resposta. Então, você vai manter isso cronicamente, muito provavelmente o seu paciente responde rápido e responde bem, o problema é você conseguir manter. Ou você pode então tentar usar em situações momentâneas, como preparo para uma cirurgia, porque às vezes o paciente mantém 30 mil, mas tem que fazer uma cirurgia de catarata, de vesícula. Você prepara para aquele momento, para aquele tratamento ou para uma viagem. Então, de fato, PTI é uma situação em que você tem que discutir caso a caso, com tudo isso que a gente mostrou. Obrigada, doutora. Tem uma outra pergunta aqui, Rosane Anir. Ela nos pergunta de São Paulo, como ter acesso aos medicamentos Rivoleide e Romiplostim, aqueles que você falou. A doutora acabou de falar. Não existe no nosso meio ainda esse tipo de medicação e eu ainda retorno a falar. É uma medicação, como ela é difícil, é cara, numa situação de que você vai tentar mais eletivo, ela não é uma emergência. E eu acho que no nosso meio ainda ela não é. Não existe esse acesso da medicação. Existe restrição. Quando que nós vamos usar? Depois que não funcionou diversas drogas. Por quanto tempo? Então, tem que ser muito bem pensado isso aí. Mas eu acho que ainda não... Isso aí ela não está nem padronizada em termos do nosso país. Existe isso? Desculpa, só para adicionar e contribuir, na verdade, o Eltrombopag, que é o nome comercial Rivoleide, ele já se encontra aprovado através da Anvisa para indicação de PTI crônica em adultos, né? A gente já tem mais de 1 ano de aprovação e já tem a comercialização. Mas, sem dúvida nenhuma, realmente não está dentro dos medicamentos providos pelo Serviço de Saúde Público. Então, isso é só para a gente salientar. Não, porque é por via oral e, em geral, alguma dificuldade para os planos liberarem. Exatamente. O medicamento por em termos via de oral. reembolso da droga oral, a gente tem essa limitação. Muitas vezes você consegue com o paciente internado, mas aí depois para uso contínuo não consegue. Tem uma pergunta interessante aqui. Malu Barbosa, de São Paulo, pergunta: ouvi dizer que a água tônica pode causar PTI, é verdade?
pelo quinino que tem na água tônica. Eu nunca vi nenhum caso, mas quinino pode dar plaquetopenia e água tônica tem quinino. É pelo quinino. Merula, eu não sei se já acabou o tempo. Pode continuar? Porque você vai fazer encerramento. Acho que a gente continua respondendo as demais perguntas. Isso. Então, nós vamos continuar respondendo todas as perguntas que nós recebemos, né? Nós vamos enviar as respostas e todos vão ser respondidas. Nós vamos enviar e retomando o material que a Abrale tem disponibilizado. Por favor, acessem, se cadastrem para receberem o material também e acessem o nosso portal. Nesse momento, eu gostaria de chamar a Merula para fazer o encerramento desse seminário. Novamente, obrigada, né, para as doutoras. Eu acho que é um tema bem difícil, apesar de tanta informação que foi passado ainda para nós, que é uma novidade, PTI, então a gente está aprendendo. E eu creio que também para os pacientes, como a gente viu aqui, mesmo os pacientes ainda têm muitas dúvidas. Então a gente vai ter que ter um trabalho intenso, educativo. E talvez seria interessante editar as aulas que a gente teve aqui, né, fazer a gravação em estúdio, para que a gente tenha a aula online de uma forma mais simples, por tópicos, né? Então, começando pelo diagnóstico, daí quais são as linhas de diagnóstico, os sintomas que levam a gente a diagnosticar essa doença, e aí passo a passo para ficar mais claro para os pacientes, inclusive a questão de acesso ao tratamento, né? Foi para mim uma surpresa saber que não está acessível ainda, apesar de registrado, e é uma coisa da gente discutir, porque isso é um acordo com a Secretaria Estadual, enfim, é questão de ver realmente a utilidade e ampliar esse acesso aos tratamentos adequados. Então, queria agradecer os presentes também por terem estado aqui numa sexta-feira à tarde, nesse fórum educativo, e a gente está às ordens para receber outras perguntas e continuarmos aprendendo junto. Obrigada.